Então, pessoal, vamos começar mais um vídeo aí, tá? Agora a gente vai falar sobre venda adicional para farmácias e drogarias. Sempre eu fiz para farmácias e drogarias, por quê? Porque a gente sabe que farmácias e drogarias é diferente dos outros comércios comuns, tá bom? Então, como é que a gente vai vender mais para os clientes da drogaria e não desrespeitar a legislação, tá? Isso que eu vou tentar falar aqui para vocês, tá bom? A gente não pode aí ultrapassar, né, a profissão ilegal da medicina, a gente não pode exercer oferecendo medicamentos que só cabem aos médicos, mas a gente tem bastante produto aí que a gente pode oferecer a mais para esse cliente que já veio comprar alguma coisa, sabendo que mais de 60% das compras são decididas na hora que o cliente está dentro da empresa, tá? Para farmácia isso muda um pouquinho, tá bom, gente? Eu andei vendo algumas pesquisas aí, a maioria dos clientes já vão na farmácia sabendo o que quer comprar, mas existe um monte de desejos dentro dele. Cabe a gente fazer uma boa sondagem, que a gente viu em técnicas de vendas, tá? Quem não viu, volta lá, vai lá no videozinho de técnica de vendas, na aula de técnicas de vendas, e tenta ver lá sobre sondagem, tá? Então, se a gente fizer uma boa sondagem, a gente perguntar as coisas certas para o cliente, tá? Ele vai acabar dizendo para a gente o que é que ele precisa, tá bom? Ou que ele tem desejo de comprar. Então, baseado nesse desejo, a gente consegue oferecer mais coisas, tá? Inclusive, vai ter alguns exemplozinhos práticos aí. Então, há 3 maneiras de aumentarmos o faturamento em nossa farmácia. Então, o primeiro deles, tá, é a gente trazendo mais cliente para a farmácia, tá? Isso, gente, é muito difícil, tá bom? Isso é muito caro para a gente fazer. Dá para fazer? Dá para fazer sim, tá? Se você tiver um pouco de dinheiro a mais ou se você tiver bastante criatividade, você consegue fazer isso, tá bom? Não estou dizendo que é impossível, mas dá para fazer. Panfleto, tabloide, jornal, rádio, carro de som, patrocínio de eventos, tem várias coisas aí que você pode fazer que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Porém, a gente pode fazer com que o cliente venha mais vezes na nossa farmácia, os mesmos clientes, tá bom? Isso a gente vai fazer com o pós-venda, tá? Eu vou colocar também uma aula de pós-vendas, então vocês vão ver aí pós-vendas. O que seria resumidamente? O cliente fez uma compra de uma fralda, o cliente fez uma compra de um produto de uso contínuo, a gente cadastrar o cliente, tá bom? Mesmo que não seja um CRM, né, um relacionamento com o cliente aí perfeitamente, cadastrar todos os dados do cliente, às vezes a gente é uma farmácia pequena, mas bola um sorteiozinho semanal aí de R$30, R$50, R$100, dependendo do tamanho da sua farmácia, dependendo do capital que você tem, e cadastra essas pessoas, pelo menos o nome e o telefone, principalmente os telefones que tiverem o WhatsApp, tá bom? Aí você consegue fazer propaganda gratuita. Então você poderia estar mandando mensagem de promoção sobre aquele produto que ele levou. Se ele levou fraldas e você tem uma promoção de fralda, manda um WhatsApp para ele não esquecer de comprar de você na próxima vez que ele for comprar fralda. Se ele for comprar aí um leite, né? Hoje em dia tem muita saída aí desses leite complemento para criança que não está ganhando peito, não está ganhando peso, mamando no peito, ou às vezes saiu do peito já e quer continuar no complemento, tá? Então, se o cliente comprou, manda uma mensagenzinha para ele na semana que vem para ele comprar. Então, tem várias ações que a gente pode fazer, um medicamento de uso contínuo, um anticoncepcional, um remédio para pressão. A gente pode dizer para ele, tá, que a gente está disposto, se ele precisar, a gente entrega na casa dele se você fizer entrega, tá bom? Então, a gente vai falar melhor disso aí quando a gente for falar de pós-venda. Não é só isso, tem outras maneiras que a gente, outras técnicas, outros artifícios que a gente pode usar. Mas um artifício muito barato aí que as pessoas não estão sabendo usar é o WhatsApp e o Facebook, tá? O pessoal usa aí só para brincar, só para conversar, só para jogar conversa fora, bater papo, tá? Mas é uma excelente ferramenta que a gente está desperdiçando aí, principalmente o pequeno farmacista, né? A pequena drogaria que não tem uma estratégia de uma rede, que não tem uma estratégia de uma farmácia grande, poderia estar utilizando. Às vezes você não tem dinheiro para fazer um tabloide, mas se você tiver 1000 clientes cadastrados,
você paga para alguém fazer a arte de um tabloide para você, e essa arte você dispara para todos os seus clientes, né? Uma vez por semana aí no máximo, para não chatear o seu cliente. Às vezes a gente cadastra, vê aqui um monte de mensagem, a gente nem olha, mas uma vezinha por semana eu tenho certeza que você não vai deixar o seu cliente bravo, tá bom? Mas o que a gente veio falar hoje aí é a terceira maneira, né? A terceira técnica, o terceiro jeito de você aumentar suas vendas é aumentar o valor de quanto você vende por cliente, tá bom? Então, se todo cliente que vier comprar alguma coisa, você conseguir convencer ele através de uma boa sondagem, de você descobrir a necessidade, o desejo desse cliente, você consegue vender outras coisas, tá? Porque todo cliente toma banho e a gente tem produtos para banho na farmácia. Todo cliente usa desodorante, a maioria deles, e a gente tem desodorante na farmácia. Todo cliente escova os dentes e a gente tem creme dental e escova de dente na farmácia. Todo cliente que compra fralda, a gente pode oferecer outras coisas de criança para ele, tá? Então, sem burlar a lei, sem exercer a profissão ilegal da medicina, a gente consegue vender mais por cliente, tá joia? Então a gente vai tentar explorar esse tema nessa aula hoje. Então, um exemplo aí, tá? Uma farmácia que entram 1.000 clientes por mês e vende R$10 por cliente, ele venderá 10.000 por mês. Se na mesma farmácia entrar a mesma quantidade de cliente por mês, mas você conseguir vender R$20 por cliente, você já vendeu R$20.000 por mês, tá bom? Não está aparecendo aí, mas depois vocês vão poder baixar a apostila aí, quem está fazendo o curso, e vocês vão acompanhar pela apostila de vocês, tá bom? Então tá escondidinho lá atrás da minha foto, né? E na apostila que vocês vão receber vai ter, tá joia? Então, se uma farmácia que vende 10.000 por mês e entram 1.000 clientes, ele vende uma média de R$10 por cliente. Se ele vender R$15, ou seja, R$5 a mais por cliente, ele vai aumentar em 5.000 o faturamento dele, sem gastar com propaganda, sem gastar com jornal, sem gastar com rádio, sem gastar com nada. Simplesmente oferecendo mais produtos para aquele cliente, tá bom? Se você aumentar para R$20 por cliente, você vai aumentar em 10.000 a mais o faturamento, ou seja, vai vender 20.000 a farmácia. Então, quanto mais você oferecer, mais você vai vender. E para oferecer, você vai fazer a sondagem, você vai tentar descobrir qual é o desejo daquela pessoa, o que aquela pessoa quer, e aí você vai oferecer produtos que ele quer, tá joia? Então, como agregar vendas? Como fazer vender mais produtos? Essas perguntas são feitas a todo minuto por proprietários de farmácias, e a resposta está na palavra necessidade, e eu acrescentei ou desejo, tá bom? Então a gente precisa descobrir por que o cliente veio ali, tá bom? Ele veio para comprar um medicamento de pressão, tá? Então, para você ter um melhor controle da sua pressão arterial, você precisa verificar várias vezes a sua pressão e levar o controlinho para o médico. E aí, essa pessoa tem um aparelho de pressão em casa? Se ela não tiver, você pode oferecer, tá bom? Se a pessoa veio comprar um medicamento para febre, né? Se a pessoa tem um termômetro em casa para saber se realmente ela está com febre, então você pode oferecer para ela um termômetro. Uma pessoa veio comprar fralda, e aí, como é que está o shampoozinho da criança? Você pode oferecer o condicionador da criança, o sabonetinho da criança, a pomadinha, né? Se for um farmacêutico, medicamento isento de prescrição médica, até não sei se ele se encaixa como cosmético, mas vamos trabalhar aqui como se ele pertencesse à classificação dos medicamentos isentos de prescrição médica. Então o farmacêutico pode perguntar se a pomadinha está em dia, né? Aquelas pomadinhas à base de óxido de zinco que não precisa de receita médica, tá bom? Então são perguntinhas que a gente pode estar fazendo para a gente aumentar o valor da venda. Para todo mundo que eu oferecer vai comprar? Óbvio que não, mas se eu não oferecer para ninguém, ninguém vai comprar. Então eu preciso oferecer para todo mundo, para que uma boa parte dessas pessoas comprem. No começo, você vai levar muito não. Com o tempo, os seus não vão diminuir e vai aparecer alguns sim. Com o tempo, você vai pegar o jeito e o sim vai aumentar e o não vai diminuir.
tá bom? Então você precisa perder o medo de dizer, de receber não, tá bom? Você vai oferecer para todo mundo, independente se ele disser não ou não, tá? Por quê? Porque se você não oferecer, o não você já tem, tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que não é legal levar não, eu também tinha dificuldade com isso, tá? Eu aprendi a levar não quando eu entrei no marketing de rede. Depois, se alguém tiver dúvida aí sobre marketing de rede, pode me mandar uma mensagem perguntando que eu explico melhor. Eu estava lendo o livro do Pai Rico, Pai Pobre, e lá falou sobre o marketing de rede para quem tem dificuldade de levar não, tá? Então, hoje eu levo muito não através do marketing de rede que eu trabalho. Depois você pode me mandar aí mensagem perguntando qual é o marketing de rede que eu trabalho, né? Sobre o marketing de rede que você trabalha, a gente fala sobre isso, tá bom? Mas a gente precisa se acostumar com o não, porque o sim só vem através do não, tá? Se a gente vender somente que o cliente vem comprar na nossa farmácia, a gente está sujeito a fechar a nossa farmácia, tá bom? Então a gente precisa saber das necessidades ou dos desejos dos nossos clientes. Quais as necessidades reais do nosso cliente? Quem vem a uma farmácia quer comprar, na verdade, saúde, beleza, alegria, bem-estar, afeto, autoafirmação, autoestima, realização sexual e muitas outras coisas que não são nem de perto medicamentos e conveniências, tá bom? Então ele não vem comprar um medicamento, na verdade ele vem comprar saúde, ou ele vem comprar alguma coisa que não vai deixar ele ficar doente, que vai prevenir a doença dele, ou que vai curar a doença que ele já tem. No caso do antibiótico, ele está doente, ele vai tomar um antibiótico tentando curar a doença dele, tá? Ele não veio para comprar um antibiótico que ele quer um antibiótico, que ele acha bonito, que ele acha cheiroso, que ele acha gostoso. Ele veio comprar porque ele precisa curar a sua infecção, tá? Se ele tem um problema de pressão arterial, ele veio para controlar a sua pressão, ou seja, para ele não sentir os sintomas da pressão alta. Tá bom? Então ele não veio simplesmente comprar um medicamento porque ele gosta do medicamento. Ele veio resolver o problema da pressão alta dele, tá? Anticoncepcional, todos esses medicamentos, né? A mulher, ela quer ter um controle da vida dela. Então ela não quer depender se ela vai ter filho hoje ou amanhã, ela quer escolher a data que ela quer ter filho. Então ela vem na nossa farmácia comprar um anticoncepcional, tá bom? Preservativo, as mesmas coisas. Tá bom, gente? Não quero entrar aqui no tema de religião, tá? Quando a gente fala de anticoncepcional, cada um tem a sua visão. Eu estou dizendo, né, o que a gente trabalha aqui no marketing e na parte de vendas adicionais em farmácias e drogarias, tá joia? Então vamos fazer um exercício rápido aqui, tá bom? Conforme eu for falando, vocês apertem pausa aí no vídeo de vocês, tentem fazer ou no papel ou mentalmente, tá bom? E depois vocês apertam play para ver se o que vocês colocaram coincide com aquilo que eu falei. Lógico que tem muito mais coisas do que eu vou falar, então talvez vocês vocês pensem em coisas diferentes da minha, tá? Se vocês pensarem em coisas diferentes da minha, me manda uma mensagem para saber se aquilo que você pensou tá certo, se encaixa aqui ou não, tá bom? Então pode me mandar uma mensagem aí ou embaixo do vídeo aí que eu respondo, tá joia? Então analgésico, né? Se uma pessoa veio comprar aí um medicamento para dor na sua farmácia, o que você pode indicar a mais do que aquele medicamento, tá bom? Se for um medicamento isento de prescrição médica, o que o farmacêutico pode indicar a mais? Os sprayzinhos, né, para dor, gelol, né, ou seus genéricos e similares, não sei qual é a política da sua farmácia, o diclofenaco, pomada, nimesulida, pomada, esses medicamentos que são isentos de prescrição médica, o farmacêutico está autorizado a indicar além do analgésico que a pessoa toma, tá jóia? Se for para febre, eu falei lá em cima, a pessoa já tem o termômetro, tá bom? Porque como é que ela vai dizer para o médico qual é a temperatura da criança quando ele for levar ela no médico, se ele não tem o termômetro? Ele simplesmente coloca a mão na criança e diz que ela está quente, tá? Porque para o médico faz diferença se é 38, se é 39, se é 40. Então, para ele, na hora de fazer o diagnóstico, isso ajuda a saber se a febre está em 40 ou se a febre está em 37,5, 38, tá bom? Então, o analgésico tem algumas coisinhas a mais aí que a gente pode oferecer. Fralda infantil, tá? Então, se você quiser dar um pause e tentar responder aí, depois que eu responder você volta. Toda vez que eu falar algum desses itens,
você pode dar um pause e tentar responder sozinho e depois você vê o que eu respondi, tá? Então, fraldas infantis. Você pode oferecer shampoo de criança, condicionador de criança, que mais? Sabonete de criança, chupeta de criança, mamadeira de criança, tá bom? Tem uma mamadeira aí que ela diminui a possibilidade do filho, da criança sair do peito, tá bom? Então, se alguém tiver dúvida e quiser saber mais sobre isso, me manda mensagem que eu explico, tá bom? Meu menino precisou tomar complemento, a gente tinha muito medo dele sair do peito e a pediatra indicou pra gente uma mamadeira muito legal, que ela é mais difícil de mamar do que o peito, então a criança, ela preferiu o peito do que a mamadeira. Quando a mamadeira é mais fácil de mamar do que o peito, corre o risco da criança querer mamar só na mamadeira e não mamar mais no peito. Mas não cabe aqui a gente explicar, se alguém tiver interesse em aprofundar, pode me mandar mensagem, tá joia? Lenço umedecido, entra aqui, pratinho, colherzinho de criança. Então tudo isso vocês podem indicar, tá, gente? É legal ter o cantinho do bebê, onde você vai ter todos esses itens separados para ficar mais fácil para você oferecer, tá? Se for padrinho, gente, nossa, pode esquecer. O que você oferecer, leva. Tia, então, nossa, tia baba na criançada, tá? Ofereçam. Vai que você pega, às vezes é a tia que está comprando, ela vai comprar alguma coisinha que você estiver oferecendo. Tia gosta de dar presente para criança, tá? Se for pai, mãe, babão, se for avô, avó, gente, ofereçam, tá bom? Então, a chance dessas pessoas comprarem é muito grande. Shampoo, então você pode oferecer um condicionador, um creme de tratamento, um creme de pentear, tá? Para isso você precisa estudar. O porquê que uma pessoa precisa usar o condicionador? Se você falar para ela que simplesmente para ela levar o condicionador você não souber explicar o porquê, algumas pessoas não vão levar, tá bom? A gente vai ter uma aula de cosmetologia onde eu vou tentar tirar essas dúvidas, mas até você chegar nessa aula, tenta dar uma pesquisadinha aí, ver o que você acha na internet, tá bom? Alguma coisinha que você tiver aí de cosmetologia, se você às vezes já trabalha na Natura, na Avon, Rinodê, Ema, qualquer produto que tem, Jequiti, qualquer empresa aí que trabalha com cosmético, tenta saber o que o condicionador faz no cabelo, o que o creme hidratante faz no cabelo, o que o creme de tratamento faz no cabelo, aí você consegue convencer essas pessoas a comprar esses produtos, tá bom? Então a pessoa só vai comprar se ela enxergar que aquilo traz um benefício para ela, senão ela não vai comprar. Talco para os pés, né? Então, hoje já tem algumas marcas que tem desodorante para os pés, então a gente pode oferecer, tem um valor agregado maior do que o talco e vai fazer aí a mesma função, tentar diminuir o cheiro forte dos pés da pessoa, tá bom? Então tem bastante coisas que a gente pode oferecer a mais. Outros aí, sabonete, tá bom? Então você pode colocar escova dental, creme dental, o próprio shampoo, o condicionador. Então tem vários itens que você pode oferecer para quem vem comprar sabonete, tá bom? Hidratante, então muitos itens, tá joia, gente? Você pode oferecer a mais aí para a pessoa. Esmalte, né? Então tem aí algodão, palito, lixa, o removedor de esmalte, então tem vários itens que você pode oferecer, tá, gente? Então não vai esquecendo de dar pausa no vídeo aí para você tentar fazer também, tá? Não vai só seguindo o que eu tô falando aqui, você precisa fazer esse esforço mental todos os dias. Tudo que uma cliente veio comprar e você não lembrou o que oferecer a mais naquele dia, a hora que ela sair pensa, o que eu poderia ter oferecido a mais para ela que eu não ofereci, tá bom? Vai fazendo isso. Todo cliente que entrar e você só vender o que ela pedir, tenta pensar no que você poderia ter vendido a mais, tá bom? Eu tenho certeza que com o tempo, na hora que o cliente chegar e pedir alguma coisa, você vai lembrar de alguma coisa relacionada com o que ela levou, tá joia? Medicamentos antihipertensivos, então a gente falou. Como é que ele sabe se a pressão dele está alta ou não? Lógico que o médico vai pedir para ele tomar o remédio todos os dias, independente se está alta ou não. Mas como é que ele vai saber se aquela dosagem que o médico passou para ele realmente está controlando a pressão dele? Fazendo verificação o máximo de vezes possível. Então, se ele tiver um aparelho de pressão na casa dele, tá bom? Ele vai conseguir isso, tá joia? Se for um aparelho difícil de ver, de verificar, de aferir a pressão, tá, gente? Aferir é o termo correto, mas
Quando o cliente vem até a minha farmácia, eu prefiro dizer verificar, para mim falar mais a linguagem dele. E se for um aparelho desses tradicional, né, a gente acaba ensinando alguém da família a verificar, tá? O digital tem algumas, o 100% automático tem gente que não gosta, tá? Ele é muito sensível. O que eu tive menos problema na minha farmácia é o semi-digital, aquele que a pessoa insufla, ela aperta, só que na hora de soltar ele solta sozinho e ele dá o valor sozinho, tá bom? Não depende de a pessoa escutar bem ou escutar mal, não depende da pessoa. Ele vai dizer o valor que está a pressão do hipertenso aí, tá bom? Para ele fazer o controlinho. Quando ele for no médico, ele vai mostrar esse controlinho para o médico e o médico vai ver se realmente a quantidade, a dosagem que o médico passou está fazendo efeito ou não, tá? Se ele vai aumentar a dose, se ele vai diminuir a dose ou se ele vai manter a mesma dose. É legal o paciente fazer esse controlinho, tá bom? Medicamentos ansiolíticos, né? Então, se o cliente ainda não foi no médico, se ele não quer tomar um medicamento um pouco mais forte para ansiedade, tá? O farmacêutico ele pode estar indicando aí um medicamento natural, né, que diminui a ansiedade. Tem alguns aí no mercado isento de prescrição médica, a maioria deles natural, tá? Então hoje o farmacêutico ele tem ele está amparado pela lei com esses produtos isentos de prescrição médica, tá bom? Então a gente pode estar oferecendo alguma coisa a mais hoje aí. Se observarmos na farmácia, a maioria dos produtos pode ser relacionado com outros, mas cuidado, existem produtos que não convém oferecer nada, a não ser a descrição. Então, gente, é errado eu oferecer um produto que não tem nada a ver com o que a cliente está levando? Não é errado, mas vai ser mais difícil de você vender, tá? Se o cliente veio comprar uma escova de dente, é muito mais fácil você vender uma pasta de dente do que você vender um creme de tratamento. Até porque se você oferecer um creme de tratamento, a pessoa pode se ofender e achar que você está achando que o cabelo dela não está bom, tá? Então, se a pessoa veio comprar um creme de tratamento, você pode oferecer o shampoo e o condicionador, porque é coisas relacionadas ao que ela está comprando, é mais fácil de vender e é mais difícil de causar constrangimento, tá bom, gente? Então depois vai falar aí que é interessante percebermos que quem toma qualquer tipo de medicamento tem as mesmas necessidades básicas: tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo. Estes são produtos que podemos associar a todos os clientes, tá bom? Então esses produtos de higiene pessoal a gente pode oferecer para todo mundo, que todo mundo usa esses produtos. Eu, gente, sou farmacêutico, tenho farmácia e às vezes acaba o meu shampoo, eu vou trabalhar na minha farmácia e esqueço de pegar meu shampoo, tá? Às vezes acaba sabonete na minha casa, então eu tenho que ir correndo, voltar lá na cidade. Eu moro, né, no sítio, um pouquinho afastado da cidade, é asfaltado até minha casa, mas a gente considera sítio ainda. Às vezes eu tenho que voltar lá pegar sabonete. Então se eu que tenho farmácia, eu esqueço às vezes de comprar escova de dente, pasta de dente, eu tenho que voltar na cidade depois que eu já fechei a farmácia comprar. Imagina as pessoas então que não tem farmácia, que não tem o mercadinho e compram da gente, elas também devem esquecer, tá? Então ofereçam, não tenham vergonha de oferecer, tá jóia? A técnica é simples, você conhece o seu cliente, conhece seus produtos e oferece. Para oferecer, lembre-se que a necessidade é dele, então estimule suas necessidades, tá bom? E tente descobrir quais são as necessidades, quais são os desejos da pessoa para a gente oferecer o produto certo, para o cliente certo, na hora certa, tá, gente? Não vou estender muito essa aula para não ficar cansativo. Tem alguns temas aí que a gente abordou, mas provavelmente eu vou fazer outras videoaulas para a gente aprofundar, tá bom? Então, o que eu tenho para passar nessa aula para vocês hoje é isso. Muito obrigado aí e vamos acompanhando as próximas aulas.